Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, professor da Organização Educacional Farias Brito e Sistema Farias Brito de Ensino. E em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Aula 4, plantas vasculares com sementes nuas, gimnospermas. Bom, pegando pela palavra, nós temos gímenos, nu, esperma, semente. Plantas que possuem a semente nua, ou seja, a semente não envolvida pelo fruto. Nós temos em torno de 900 espécies de gimnospermas. São as primeiras plantas a possuírem sementes, e aí nós temos as primeiras plantas a terem uma grande adaptação e uma verdadeira adaptação ao ambiente terrestre. Quando eu falo verdadeira adaptação, é a conquista real do ambiente terrestre, porque as primeiras plantas a chegarem foram as briófitas, as que se desenvolveram mais ainda foram as pteridófitas, mas foram as plantas espermatófitas, aquelas que tinham sementes, aquelas que podiam formar grãos de pólen polínico, a grande adaptação, a grande conquista desse ambiente terrestre, a grande invasão terrestre. Adaptadas ao ambiente terrestre, representado pelos pinheiros, ciprestes, sequoias, cicas, efedras e ginkgo biloba. Então aqui você observa um clássico pinheiro e aqui você observa uma welwitschia, que é uma clássica gimnosperma, como eu posso falar, de aparência bem atípica, né? Essa aparência dela é bem atípica da welwitschia, com as suas folhas soltas e seu caule enterrado. Foram as primeiras árvores do período Cretáceo, 290 a 100 milhões de anos. São plantas, meus caros, contemporâneas dos dinossauros, né? Em termos de características gerais, nós temos heterosporadas e endosporadas. Briófita e pteridófita, elas eram isosporadas, ou seja, tanto o esporo feminino quanto o masculino eram esporos de mesmo volume. Aqui não, aqui eu tenho um esporo feminino bem maior do que o masculino. E aí esse esporo passa a ficar maior porque gerará estruturas que armazenarão nutrientes. Endosporadas. Essas plantas são endosporadas por quê? Porque nós temos o gametófito se desenvolvendo dentro, envolvido pela parede do esporo. Então o gametófito ele ficou tão pequeno, tão atrofiado, que pôde agora se desenvolver envolvido pela parede do esporo. Presença de estróbilos. O que são os estróbilos? Pelo processo evolutivo, nós temos aí os esporófilos se reunindo em estruturas reprodutoras evidentes. Essas plantas são as primeiras plantas a serem fanerógamas. O que são fanerógamas? Essas plantas são as primeiras fanerógamas, ou seja, que têm estruturas reprodutoras evidentes. Gimnospermas têm estróbilos e as angiospermas possuem flores. É o que nós chamamos de estruturas reprodutoras evidentes. Além dos gametófitos muito reduzidos, essas plantas possuem grão de pólen tupolínico. O grão de pólen é o gametófito masculino jovem e o tupolínico é o gametófito masculino maduro. Lembre-se que a partir de processo de polinização e com a ajuda do tupolínico, os gametas masculinos podem fecundar os femininos sem necessidade de água, ou seja, sem necessidade de um meio aquoso para que isso aconteça, como ocorria com briófitas e pteridófitas. Então, essas plantas são as primeiras plantas independentes da água para o processo reprodutivo. Então, nós temos aqui o estróbilo, nós temos os esporófilos. Cada esporófilo possui o quê? Possui óvulos e dentro desses óvulos nós temos os esporângios. E esses esporângios são estruturas, no caso, produtoras de esporos, e esses esporos se desenvolvem até gametófitos. Então aqui você observa um gametófito feminino. Esse gametófito feminino também é chamado megagametófito ou megaprótalo, ele tem em torno de 2.000 núcleos. E essa estrutura, ela se encontra envolvida pela parede do óvulo. Essa parede do óvulo é 2N e esse megagametófito é a estrutura N, com seus 2.000 núcleos. Dentro desse megagametófito nós temos em torno de 2 arquegônios, cada arquegônio tem uma osfera. Aqui você observa um processo de polinização pelo vento, processo comum de polinização desse tipo de planta, e assim que esse grão de pólen chega próximo desse óvulo, ele germina, forma o tupolínico e vai conduzir os gametas masculinos até o feminino. Esses gametas masculinos são conhecidos como células espermáticas ou simplesmente núcleos espermáticos, quando perdem as membranas plasmáticas, e vão fecundar, no caso, as osferas. Acontece um fenômeno interessante aqui, que é o da poliembrionia, ou seja, mais de um embrião se forma, só que apenas um deles geralmente se destaca. Características gerais. Coníferas representam o filo de maior sucesso, estando presente em regiões temperadas. Cones representam os estróbilos de coníferas. Então, os estróbilos de coníferas têm um aspecto de um cone
e são, na verdade, as estruturas que servem de enfeites natalinos. Na verdade, as próprias coníferas, em destaque aqui os ciprestes, são plantas que representam o período natalino. E aqui nós temos o estróbilo feminino ou cone. Vale também salientar em relação às gimnospermas, as sequoias. As sequoias são gimnospermas imensas, com mais de 110 metros de altura. Essas plantas só não são maiores que os eucaliptos australianos. Em relação às gimnospermas nacionais, nós temos aqui o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná é Araucária angustifolia, a espécie. É uma conífera nativa brasileira presente no sul do nosso país. Essa planta representa, um grupo de vegetais que possui, que produz os chamados pinhões. E esses pinhões são apreciados como iguarias no sul do país. Lamentavelmente, por questões de exploração excessiva de sua madeira, essa planta está em extinção. Então, no sul do país, até campanhas para proteger a araucária. Detalhe então, pessoal, que a araucária muito explorada, madeira muito explorada, levando, consequentemente, essa planta a um risco de extinção. Então está aqui a Araucária angustifolia e está aqui os pinhões que são as sementes das Araucárias angustifolias. Eu queria só lembrar vocês que em relação aos pinheiros, que são coníferas, o estróbilo feminino, a gente chama isso de cone, e esse cone feminino também pode ser chamado de pinha. Pinha é o nome do estróbilo feminino, tá? E pinhão não é o nome do estróbilo masculino, pinhão é o nome da semente, tá? Da semente desse tipo de planta, pinheiro. Então os pinheiros, eles têm as pinhas, que são os estróbilos femininos, e tem, no caso, os pinhões, que são as sementes. Em relação aos filos, nós temos 4 filos de gimnospermas. E assim, como nós podemos falar, as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas não são grupos monofiléticos. Dentro deles nós temos aí mais de um filo. Então nós temos aqui gimnosperma não tendo valor taxonômico. Dentro das gimnospermas nós temos 4 filos: Cicadófita cicas, Ginkófita ginkobiloba, que só tem uma espécie, Gnetófita efedra e Coniferófita, o mais representativo, pinheiros, ciprestes, abetos e sequoias. Ok? Bom, meus caros, até o nosso próximo encontro. Até breve.